Desconhecendo as nossas origens e ignorando a nossa natureza, não há como prever as vivências que, via de regra, nos surpreenderão desprovido dos valores concernentes à nossa destinação. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Só respeita o contexto onde vive quem respeita as leis que o regem. Embora certas leis humanas sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão atendendo às prerrogativas das leis universais. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. A nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, que pediram. E aqui estamos de volta, eu, Sebastião Camargo, como já dissemos, e Jussara Rocha, diretamente de São Gotardo, das bases do Instituto Despertar da Consciência, para darmos continuidade ao tema família. A nossa gratidão ao César Ayala, que nos conduz até vocês, assim como tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, desde o estúdio com todos os equipamentos, as empresas e emissoras parceiras e todos os colaboradores que divulgam o nosso trabalho, a nossa mais profunda e eterna gratidão. A TVC de Três Lagoas, a Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, o Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita de Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Minas Gerais. Deus abençoe essas emissoras e, ao mesmo tempo, a sua audiência, tanto os empresários também, quanto os seus colaboradores. A Alvorada Veículos, que nos presenteou com a mesa de som digital para melhorarmos o nosso áudio. Que Deus multiplique milhões de vezes tudo que eles necessitarem para o sucesso em seus empreendimentos, a harmonia e a prosperidade em família, tudo quanto para impulsionar ainda mais a sua empresa e todos os clientes, fornecedores, funcionários, familiares, etc. Assim como a Matsumoto Imóveis, que custeia a nossa internet, que não é barata. A internet empresarial, com link e tráfego dedicados para que não tenhamos problema para chegar até vocês. Assim como a ótica e relojaria Sol, que nos dá o sustentáculo para a manutenção da conta de água e luz. E o Espaço Cotidiano nos patrocina o kombucha, para que tenhamos a saúde necessária para que nós possamos falar com vocês. Deus abençoe essas empresas, os empresários, clientes e fornecedores, e que tudo floresça em suas vidas em todos os sentidos. Jussara Rocha, esposa do Fernando Rocha, mãe do Guilherme e da Isabela, e com espaço para mais um ou dois, ou quanto estiver na fila, porque em Minas Gerais a minha mãe teve 15 filhos. Se ela imitar, pelo menos de perto, a minha mãe, ela vai querer trazer uns 12 ou 13, quem sabe. Seja muito bem-vinda mais uma vez, já que filhos são todos. Todos são nossos filhos, né, Jussara? Olá, Sebastião. Mais uma vez estamos aqui, né? A pedido dos nossos amigos, internautas aí, seguidores do Despertar da Consciência, para falarmos aí um pouquinho mais sobre esse tema família, né? Realmente, a sua mãe é uma corajosa. 12 filhos não é para qualquer um, não. Eu não sei se eu enfrento essa carga, não, Sebastião. Mas com certeza, diretamente você pode trazer 3 ou 4. Mas quantos filhos você, como doula, está trazendo ao mundo? E agora, como empresária, que veste as noivas e os noivos, providenciando que chegue mais tantos quanto forem necessário,
Então você está envolvida num grande e harmonioso projeto. Quanto ao trabalho de doula, eu pretendo aí ajudar a trazer aí vários, viu? É uma coisa que eu me identifiquei muito e que eu amo, acho uma coisa muito divina, não tem uma explicação para o nascimento, não. Bom, Sebastião, no programa passado, a gente falou muito sobre que todos são filhos, né? E dessa atração para acontecer aí essa gestação, trazer esses filhos aqui para o nosso mundo, né? E uma coisa que eu acho que é um pouco assim complexa de entender, mas que é muito importante a gente estudar, a gente falar, a gente esclarecer, é a questão desse material genético. E eu sei que esse material genético dá pano para manga, né? Então eu gostaria assim que você começasse a falar para nós, assim, clareando as nossas ideias, sobre o material genético dos pais, né? E depois, sucessivamente, a gente vai falar sobre a influência desse ser que vai nascer no material genético e nos órgãos, no corpo, no universo dessa mãe. Segundo Joana de Ângeles, até nós começamos a estudar o capítulo 10º do nosso livro domingo passado, e Joana de Ângeles narra em sua obra de forma magistral exatamente assim: a engenharia genética atual, aliando-se à biologia molecular, começa a detectar a energia como fator causal para a construção do indivíduo, que passa a ser herdeiro de si mesmo nos avançados processos da experiência da evolução. Então, quando falamos do material genético do pai, a junção dele com o da mãe, são importantíssimos. Mas quem vai moldar esse material genético é o nascituro. Então tem duas situações: ou ele tem valores para transformar essa argila hereditária naquilo que ele necessita, ou ele vai se deixar conduzir por esse material caso ele não seja de boa qualidade. Porque se ele for de boa qualidade, porque ele é fruto do que os pais pensam, sentem, falam e fazem. Porque a carga genética é a síntese das experiências somadas em cada célula em particular e em todas elas em sua completude. E não só do corpo biológico, mas do modelo organizador biológico que rege este e também em todos os demais corpos, tanto o corpo dos instintos responsáveis pelos automatismos, quanto o corpo emocional, o corpo dos desejos, o corpo mental, no mínimo até aí. Mas todos eles, do corpo mental concreto ao biológico, são influenciados nobremente pelo emocional e o mental abstrato, o intuitivo e ao mesmo tempo o corpo causal. Mas o que acontece em grande número ou em quase a totalidade dos seres é o meio, conforme o Dr. Bruce Lipton, na obra Biologia da Crença, assim como Evolução Espontânea, ele fala que as nossas células, ou seja, o nosso material genético é mais comandado pelo meio externo que pelo seu próprio condutor. Então, quando os pais estão atentos para a produção harmoniosa desse material genético, que é, no mínimo, psicobiofísico, moral e espiritual. Então, eles vão construir uma carga genética e a finalização desse material, que é o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher, vai ser o de melhor qualidade. Mas mesmo assim, o espírito encarnante, ele tem direito de fazer o mapeamento do melhor dia de ambos,
do melhor material genético. Chega a ponto de, vamos imaginar que você tenha uma relação sexual com o esposo e você ainda não está fértil. O espermatozoide dele pode ficar ali brincando de esconde-esconde, né, nos labirintos uterinos e nas trompas, até 8 dias esperando o óvulo no momento aprazado. E quando se achega, ainda acontece a fecundação. Então, quando os pais têm consciência, conforme o Dr. Deepak Chopra, que é o amor e o desejo dos pais, que vai preparar esta carga genética como um impulso evolucional a auxiliar o espírito encarnante. Quando as 3 personagens se unem num processo harmonioso, os pais fornecem o material genético e o bebê fornece para ambos todas as células-tronco de todas as espécies que você possa imaginar, para a mãe diretamente fazer toda uma plástica biológica e o pai na parte psíquica e a mãe também na parte psíquica, de uma reordenação caso o espírito encarnante seja superior moral e espiritualmente a ambos. Então, dependendo da situação, o espírito pode transcender o material ofertado, porque ele herda tendências, mas não herda valores. E ele não é obrigado a aceitar as tendências negativas, caso elas existam. Porque, segundo André Luiz em Missionários da Luz, ele nasce com luzes interiores para transcender qualquer situação asfixiante. E mais tarde, na obra Entre a Terra e o Céu, ele traz novas informações e um dia o homem ensinaria o homem que a cura de todos os seus males estaria nele próprio. Já traz isso consciente e na obra Ação e Reação vai versar que ele nasce com todos os anticorpos para superar todas as zonas propícias à eclosão de vírus, bactérias, micróbios e culminar com doenças de variada ordem. Já nasce com todo o material para superar tudo isso e ainda com meios para fazer um upgrade caso ele necessite, por intermédio da oração, de suas transformações e do amor ao semelhante. Então, ficou bem claro para mim uma situação aí. Você disse que, no caso, que o material genético dos pais, ele é mais influenciado pelo meio. Tá, mas e se esses pais, tanto o homem quanto a mulher, estiver preparando esse ambiente, eu falo, né, no caso da mulher, tanto o óvulo quanto o útero, o próprio corpo para receber esse ser, mesmo assim, ainda está à disposição da influenciação do meio ou prevalece esse cuidado aí? Tem umas frases bastante interessantes. Quando eu falei, é mais influenciado pelo meio do que pelos seus próprios condutores. Mas não é regra geral. Então, quando a Jussara, que se prepara há vários anos, assim como o Fernando, consciente do que fazem, assim como a Valéria e o Alessandro Marques se prepararam durante 9 anos para trazer ao mundo a Narayane, então agora vocês têm o poder de influenciar o meio. Lembra da leitura que nós fizemos inicialmente? Que foi escolhida, eu não vou dizer por acaso, mas intuitivamente. Então veja, desconhecendo as nossas origens e ignorando a nossa natureza, a nossa origem é divina e a nossa natureza também. Não há como prever, quando eu ignoro, né? Então não há como prever
as vivências que, via de regra, nos surpreenderão desprovidos dos valores concernentes à nossa destinação, se eu quero uma destinação feliz. Quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Então, essa é uma característica que vocês já vão doar para o nascituro, que é o amar-se individualmente. Só respeita o contexto onde vive quem respeita as leis que o regem. Então, quando nós não respeitamos as leis que regem o contexto já nos influencia por ação da própria lei, mais do que nós o influenciamos. Embora certas leis sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão atendendo às prerrogativas das leis morais ou leis universais. Então, no caso de vocês e de tantos outros casais que têm consciência do que fazem, então vocês influenciam o meio e não se deixam influenciar por ele. É o que Jesus disse-nos: eu venci o mundo. Quer dizer, eu venci todas as influências do mundo, as negativas. Agora, sede vós vencedores das iniquidades, quer dizer, das nossas imperfeições morais. Certo, agora eu entendi. Aí outra questão também que se levanta aí nessa resposta dessa mesma pergunta, quando você disse que esses seres vêm aí com um material, um cabedal assim, a resolver qualquer problema, vamos dizer assim, né? Então, quando nasce bebês com problemas físicos, podemos considerar que é um karma desse bebê ou porque ele não tinha o potencial para poder modificar alguma situação genética dos pais, por exemplo? Ou não tem nada a ver com isso? Às vezes as duas coisas e um tanto mais. Vejamos. Na época de Allan Kardec, quando, por ocasião da codificação, não se admitia naquele momento que um animal pudesse ensinar um outro animal. É isso que vemos hoje? Então nós escrevemos um pequeno conteúdo para formar um livrinho que vai sair junto com o segundo livro, ou antes dele de preferência, que chamamos de degustação. E ali nós mostramos que nos últimos decênios, nos últimos séculos, nós estamos vendo esse processo evolutivo ser acelerado. E hoje sabemos, com Miramês, que numa linha de montagem, por exemplo, quando acontece que um carro sai com defeito, se for uma linha de montagem automobilística, então foi uma falha grave do material humano, ou às vezes até da programação robótica. Mas no caso do ser humano, se constrói o defeito propositalmente de acordo com o que o espírito deseja realizar. Vamos dar um exemplo que está no segundo livro com Joana de Ângeles. Ela narra assim: há aparentes expiações nos seres que nascem cegos, surdos, mudos, aleijados, deformados, com HIV, com câncer ou com várias outras problemáticas. Eles nasceram para lecionar amor. Mas há situações que a pessoa nasceu cega porque usou mal os seus olhos. Está lá na obra Ação e Reação com André Luiz. Nasceu muda porque fez mau uso de sua fala. Hoje está surda porque ouviu o que não devia e usou de maledicência com aquilo que ouviu. Quando Sheila, o Espírito, narra que quando ouvimos
a maledicência e passamos adiante, nós queimamos o nosso ouvido, os nossos tímpanos e, além disso, ainda complicamos a nossa fala. Então, se fazemos isso numa etapa, nós nascemos, às vezes, com a audição prejudicada. Então, tem as duas situações. Uma é missionária e a outra está sob a regência do que eu plantei ontem e agora estou colhendo as consequências. Mas mesmo em dias recuados, não tão recuados, e hoje e mais além, estamos percebendo, Jussara, a partir de uma simples informação com Joana de Angelis na obra Vida Feliz, um livrinho de bolso com conteúdo profundo em cada uma de suas 200 lições. Então, quando a autora narra que nós estamos aqui por 3 motivos, naquela obra ela disse assim: nós estamos aqui para corrigir o que não deu certo. Então, se eu estou aqui para corrigir o que não deu certo, se eu usei mal a fala, então eu vou demorar essas crianças que chegam a ficar 3, 4, 5 anos sem falar, para observar, para a hora que começar a falar menos besteira. E assim com os demais órgãos. Mas ela narra que nós estamos aqui também para aperfeiçoar o que se tem. Agora, não se aperfeiçoou o que se possui em corpos deformados. Ou estamos aqui para a aquisição de novas experiências. E à época eu perguntei o espírito, Joana de Angelis: é possível corrigir alguma coisa sem novas experiências? Porque se você erra na feitura de um bolo, para corrigir o erro, você tem que buscar alguém que tenha as informações onde você errou e te orientar. Então você vai buscar novas experiências. E perguntei ainda uma segunda vez: é possível corrigir, ou melhor, aperfeiçoar o que se tem sem novas experiências? Não. Então eu estou aqui para quê? E mais tarde, na outra obra, e colocamos no segundo livro, nós estamos aqui, colocamos tanto uma quanto a outra informação, nós estamos aqui para reconciliar-nos conosco mesmo. Então, eu não nasci para reconciliar com vocês, meus pais. Eu nasci para reconciliar comigo. Se eu reconciliar com a minha consciência, por extensão, eu vou compreender vocês profundamente. Então, não tem nem o que reconciliar, o que pedir perdão ou perdoar. Já resolvi, porque tudo que está equivocado dentro, normalmente eu transfiro para fora. Ou seja, o que vejo equivocado fora não é senão as lentes que estão em desalinho dentro. Então, a programação reencarnatória, em linhas gerais, conforme consta na obra O Livro dos Espíritos, quando lemos a questão 258, porque tem espíritos que falam: eu não pedi para nascer, eu não escolhi para passar por isso que você está falando aí que eu tenho que passar. Só que aqui na obra citada, na questão citada também, veja o que está escrito. Questão 258. Na espiritualidade, antes de começar uma nova experiência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Ele mesmo escolhe o gênero de prova que quer passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. E no Evangelho segundo o Espiritismo não está escrito no capítulo 19 que a fé é um sentimento que nasce com o homem, com o encarnante. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Como que ele pode agora falar para o pai ou para a mãe, para o meio: eu não pedi para nascer? E quando ele está meio rebelde, como nós temos um amigo em comum, que nós conhecemos, nós não vamos falar o nome dele para não complicar a vida dele, né, Jussara? Mas vamos fazer de conta que a gente está falando encostado. Os espíritos fazem alguma coisa além de aperfeiçoar-se individualmente?
além de aperfeiçoar-se individualmente, que é a nossa função de estar aqui, eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os desígnios de Deus, de quem são os ministros. Então, se nós tivéssemos a oportunidade de falar para o Guilherme agora, a Isabela e os que estão na fila, vocês estão nascendo para aperfeiçoar-se a si mesmos e contribuírem com a harmonia do universo. Então, tudo à sua volta você tem que contribuir com a harmonia, não é causar desatinos. Ficou mais ou menos claro? Ficou. Então, vamos Ficou bem claro agora. Dentro desse contexto aí da questão genética ainda, eu vejo também, Sebastião, a parte onde você fala que esse espírito com o cabedal que ele tem, dependendo da situação, cura enfermidades na mãe, na genética da mãe. Isso seria talvez uma missão dele ou uma, vamos dizer assim, a palavra me fugiu aqui, mas eu quero dizer assim, que é um merecimento dela nesse momento, ou uma missão desse espírito em ajudar essa pessoa a corrigir uma coisa que ela não está conseguindo, mesmo na gestação, como você já contou várias histórias para nós, e eu acho isso fantástico. Vamos dizer assim, nós não costumamos orar pedindo a Deus que nos auxilie na cura de uma enfermidade? Aí ele Sim, pede e decide, alguém lá fala, então eu encaro esse negócio, eu vou lá ajudá-la. Mas como que você vai fazer? Não, eu quero encarnar no corpo dela, porque é uma encarnação, e também uma incorporação, porque ele está encarnando em você inicialmente, ligou-se a você, no seu universo perispiritual. Depois começou a incorporação na parte física, que é a gestação do feto. E estando em você perispiritualmente, ele age no seu modelo organizador biológico. E assim como no seu campo psíquico-emocional, onde estão os traumas e etc. E vai te enchendo de amor. E você vai curando-se de todas as enfermidades psicobiofísicas. E ainda recebe estímulos morais e espirituais. E a primeira missão dele é essa, ele já chega chegando. E não exige nada. E por extensão, você vai ficar tão harmônica que vai influenciar o pai. E o pai já vai morrer de amores por esse ser e vai querer acariciar sua barriga, conversar com ele e vai recebendo os benefícios. Ou seja, ele pode trazer a harmonia para o lar, para o meio. Aí já começar a fazer o diferencial, às vezes, na cidade onde a mãe e o pai estão vivendo. isso tem a ver também com como é essa gestação, Sebastião, como a mãe lida com essa gestação, com os sintomas que ela tem durante essa gestação. Sim, tem a ver tudo. Quando o espírito não tem esta habilidade e tem medo de nascer, de se equivocar de novo, e a mãe não tem tanta segurança, é onde há os enjoos, todos esses desconfortos. Mas quando está tudo em ordem, tanto do lado da mãe quanto do lado dele, ou de um lado pelo menos, o outro coloca as coisas no prumo. Quando o espírito encarnante não está lá tão seguro e não tem lá tantos valores, a mãe e o pai supre e acalma-o, encoraja-o e vai gravando no seu psiquismo os valores, estímulos para que ele possa reordenar-se ou rearranjar-se. E assim como na cintura também. Então, quando nós vemos, como você mesmo está preocupada por conta da idade, para começo de conversa, gravidez não é doença. Então, não importa se você tem 45, se você tem 50 anos, se você tem 56, que é o caso daquela mãe que gestou para a filha que não conseguia gestar, um bebê
de forma harmônica e magnificamente. Aquela outra que gestou com 64 anos. E biblicamente fala que uma jovem senhora lá gestou com 92 anos, mas vamos imaginar que na Bíblia seja simbolicamente a linguagem, que não tem idade para gestar desde que você esteja saudável. Então não é gravidez de risco se a mulher está saudável, se o meio está saudável. Então é melhor às vezes esperar um pouquinho mais do que atropelar as coisas e vir antes do preparo devido, principalmente para aquele espírito com o cabedal que ele traz. Engraçado você falando isso aí, me veio um questionamento aqui que não tem bem assim a ver com filhos, mas cabe bem nesse contexto que você deu aí sobre a idade, sobre o estar bem. Para muitas mulheres, cada mulher, a menopausa chega em um momento, né? Tem umas que chegam com 50 anos, outras com menos de 40, né? Eu tenho uma amiga que é da minha idade, que ela já entrou na menopausa há 2 anos. A minha irmã, que é mais nova do que eu, já está sentindo isso. E aí eu te pergunto se ela vem por si própria ou é um encerramento que a gente mesmo faz dentro de nós desse processo e ela chega para encerrar mesmo esse processo. Você acabou dando o nome de pelo menos uma. Você pelo menos falou que é irmã. Agora a gente não pode falar muita coisa, porque senão a coisa pode complicar para o nosso lado. Mas basta você começar, ver se você trouxe preparado situações que você receberia 3, 4 filhos. E quando vem o primeiro, você já quer desistir no primeiro. Então você vai imprimindo essa desistência no organismo, ele entra, ele fecha as portas, fecha a fábrica antes do tempo. Depois, tanto a mulher quanto o esposo que assumiu tal compromisso vai passar por vários desconfortos, porque esses seres, se não educados fora do corpo, então até que haja uma explicação, uma reordenação, podemos até chegar nos estados obsessivos, como nós conhecemos. Então, as parasitoses espirituais. Então, quando se faz por antecipação, então, se eu não quero gestar, não quero assumir novos compromissos, como nós temos um caso aqui em Três Lagoas, e temos outro lá em Franca, que simplesmente a programação aqui em Três Lagoas era 2 filhos. Quando veio o primeiro, quis interromper, começou a ter problemas uterinos. Já começou a perder o sistema reprodutor. Mudou de ideia, ficou saudável, teve o segundo filho, está tudo normal. E no caso de Franca, interrompeu o quarto filho, houve todo um desconforto no sistema reprodutor, agora está sendo reconstruído e amorosamente estão se preparando para receber. Pelo menos os pais, as famílias fizeram a sua parte, abriram as portas. Agora, se ele não tem coragem agora de terminar o serviço, porque tem parte do serviço que é dele, porque ele que ajudou a desorganizar o próprio sistema reprodutor, e até certo ponto, a própria família, agora ele vai ter que colocar as coisas no lugar, porque se ele complicou a vida dessa família, e a família não sabe disso, eu vou falar agora, e ele está autorizando a falar isso agora, eles não conseguiam emplacar na parte financeira. Fazia tudo, o medo de trazer mais filha porque não emplacava e não sabia que era ele que estava boicotando essa situação. E agora, só de admitir a possibilidade, as coisas estão encaixando melhor financeiramente. E imagine quando ele já estiver sendo gestado e depois. Então, as coisas vão florescer para essa família no sentido de ter os recursos necessários, que é o medo maior da família, de não ter como cuidar, de dar o que os filhos necessitam no sentido de estudo, conforto, segurança que eles merecem para poder depois caminhar com as próprias luzes. Nesses dois casos que eu mencionei,
engraçado você falando isso aí, e já me vem aqui realmente, analisando a situação de cada um, são situações diferentes. No caso da minha amiga, por exemplo, ela tem 3 filhos. Teve um filho a cada 7 anos, e teve o terceiro filho, junto com quando eu tive o Guilherme, ela teve o terceiro filho dela. Então ela já começou a ser mãe bem antes de mim. E aí a menopausa dela chegou, como se fosse assim um encerramento da proposta que ela veio trazer, né? Nessa aí, no caso, foi mérito, né? Então, ela terminou o Então, pois trabalho, quer dizer, é, não tem mais o que fazer essa parte. Então, sim. encerra essa parte para usar o energismo na criatividade de outras coisas. Quer dizer, ela vai continuar E, gestando, não mais filhos consanguíneos, mas novas ideias, novos projetos. uhum, Então, agora ela vai usar o energismo que seria usado no sistema reprodutor para criar. Então, vai usar na área intelectiva, emotiva e espiritual, em outras criações, principalmente da sua espiritualização e o seu sucesso em todos os sentidos. cada caso é um caso mesmo, né, Sebastião? Não adianta a gente querer analisar e adivinhar as coisas. Exato. Então, dentro de tudo isso que a gente comentou e que a gente falou sobre a atração, sobre o material genético, sobre a gente fazer nosso dever de casa, né, para que essas energias, essa influenciação, esse ensinamento seja o melhor possível, né, para essa gestação, para esse filho, mesmo depois do nascimento, né, a gente fazer a nossa tarefinha aí, se vigiar, né, o tempo todo, mesmo tendo todo esse contexto aí armadinho, feito com carinho, com amor, né, a gente tem diversas situações familiares, como por exemplo, pais que amam seus filhos e os filhos se sentem amados por seus pais. Pais que amam muito seus filhos e esses filhos parecem que nem foi gerados por nós, os filhos estão meio desgarrados, vamos dizer assim, e outras situações que é aquelas que os pais nem dão tanto amor assim para os filhos, e esses filhos se sentem amadíssimos, se sentem conectados, são filhos carinhosos, cuidadosos. Então, assim, são 3 situações assim completamente diferentes e que voltamos lá na questão das missões, das expiações e das provas, não é verdade? Exatamente. E são espíritos em diferentes graus evolutivos, para começar a conversa. Então, há espírito que ele veio mais para doar do que para receber, ele não está preocupado em receber. Ele recebe o mínimo e doa-se o máximo. Há outros que ainda não têm o que dar. Então, eles vieram para receber, para poder. Poucos são aqueles que agem reciprocamente. Então, você oferta e ele corresponde. Então, já a essa altura. Mas o que vemos na maioria das vezes, quando se faz um trabalho consciente, sabendo que na gestação, no ventre, o filho aprende 10.000 vezes a mais com o que os pais pensam, sentem, falam e fazem. E a importância, segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, como pai e educador, e como médico cientista, e ao mesmo tempo espiritualista, ensinar de 0 a 3 anos de idade, após o nascimento, só sobre Deus e trabalho. Se fizermos isso, pode soltar que ele não erra o caminho. Então, o trabalho nessas etapas preparatórias que vai fazer a diferença se esse filho vai ser amoroso ou não. Porque no ventre, por mais avesso que ele seja, ele vai ser impregnado por tanto amor, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual pensamento, qual sentimento, qual coração suficiente e perverso que resiste o contato do verdadeiro amor? Ele cede mesmo a contragosto. Então, conforme esse trabalho, esse amor dedicado na gestação e depois nos primeiros anos, aí dificilmente esse filho vai ser aquele desgarrado.
Agora, se na tua casa, quem educa os seus filhos na gestação e nesses 3 anos é aquela coisinha, hoje é o widescreen, né? Antigamente era meio quadradinha o negocinho que ficava na sala ou no quarto. Se for aí essa mídia perturbadora, esses filmes perturbadores, essas músicas perturbadoras, os professores do seu universo psicobiofísico na gestação e após, aí esses filhos receberam esses referenciais desta mídia que infelizmente querem destruir a família. Então já começar, já nasce odiando os pais, porque ele aprendeu com essa mídia que você ligou durante a gestação. E depois do nascimento, às vezes a criança nem acaba de nascer, a mãe já quer levar para a creche, já quer, eu não sei se é por necessidade ou para se isentar da responsabilidade. Aí vai acabando esse ser sendo constituído, o seu mundo psicobiofísico nesse sentido, por energismo do meio. Então, de acordo com o que ele vai recebendo do meio, ele vai tendo aversão pela própria família e ele vai querer distância da família. Quando não quer tudo de grátis e acham que os pais são obrigados a dar tudo que ele pedir, que é uma das coisas que se ensinam, infelizmente, neste meio. Mas quando fazemos o nosso dever de casa, cumprindo o nosso papel como espíritos conscientes dessa realidade operante, agora não vamos deixar brechas para professores perturbadores. Nós vamos assistir sim um bom filme, e se tiver numa mídia que realmente tem exceções, algo nobre, nós vamos informá-lo com aquele algo verdadeiro e enobrecedor. Então, nós vamos saber selecionar o que lê, o que vê, o que ouve, o que come, para que o ambiente que nós estamos criando seja o mais harmônico possível, o mais instrutivo possível, para que ele possa já nascer com suas aptidões já exercitadas, para que ele possa prosseguir. Porque conforme Khalil Gibran, os filhos não são nossos filhos. Quer dizer, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida. Vieram por nosso intermédio, mas não são nossos. Ele termina dizendo que os pais são arqueiros, dependendo de como ele estica o arco aqui com a tiradeira. Quanto mais ele esticar e dar o impulso na flecha, que é o filho, mais longe ele irá. Que é essa educação na gestação e nos primeiros anos de nascimento. Então, se fizer isso bem feito, depois, conforme o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, pode saltar aos 3 anos de idade, que eles não erram mais o caminho. Pois é. Numa casa que tem vários filhos, vamos pôr uma casa com 4 filhos, a gente vê cada filho de um jeito, né? Um é mais amoroso, o outro é mais arredio, o outro realmente não se importa com nada. Então, você está me falando que se essas 4 gestações tivessem sido cuidadas do mesmo jeito, eles teriam o mesmo apreço, o mesmo amor, o mesmo carinho? Por mais que eles tivessem as diferenças evolutivas, eles teriam sim. Uns mais, de acordo com o seu estado evolutivo, outros até menos, um pouco mais tímido, mas não com menos qualidade do que aquele outro. Pode ofertar menos, mas é tudo que ele possui. E o outro ofertar mais porque tem mais abundância. Mas se recebeu esse impulso, essa boa semente, nesse canteiro fértil, que é o universo feminino e masculino simultaneamente, a mãe está agindo diretamente, mas o pai não participou só com o espermatozoide. Então, o envolvimento do pai com a mãe, a sua afetividade, ele acaba criando um campo onde os dois estão gestando, até porque os dois sentem os efeitos de uma gestação, mesmo o pai não estando carregando o filho na sua barriga. Pois é, Sebastião, mas as mães que não sabem dessa proeza aí, né? Essa proeza que a gente fala, sim, porque isso é uma informação valiosíssima, né? Como gestar os filhos, né? Porque hoje, no cenário que a gente tem,
A maioria das mães trabalham fora, ficam no trabalho até o último minuto, né, antes de ter esse bebê, e nem sempre são flores, né? Muitas das vezes o negócio, o bicho pega. E, e não tem essa consciência aí de fazer esse dever de casa, né? De estar só ouvindo coisas boas, fazendo boas leituras, estando harmoniosa, conversando com esse bebê, ensinando esse bebê. E aí o que acontece são seres ansiosos, seres nervosos, seres com menos capacidade de amar, vamos dizer assim. Vamos considerar o grau evolutivo de cada qual e o acesso, às vezes a dificuldade do acesso às informações de qualidade. Então, se hoje se multiplicam as informações a respeito, com certeza no ontem aprendemos pelo menos com os próprios erros. E não seria o ideal. O ideal é aprender com os erros dos outros. Mas quando aprendemos pelo menos com os nossos, ainda acordamos a tempo. Então, as mães que outrora se equivocaram ou não tiveram acesso às informações conforme elas gostariam, poderiam acusar a quem? Se elas já nascem com o cabedal que elas necessitavam para desenvolver a situação. No mínimo, poderia ter consultado as suas próprias consciências. Mas eu não aprendi a fazer isso. Mas toda noite você não sai do corpo? O que você faz fora do corpo? Você não vai em contato com a sua essência consciencial, não tem N espíritos dispostos a te ajudar? Então pode alegar várias coisas, menos a falta das informações cruciais. Poderia ter recebido mais informações, mas aquelas essenciais para desenvolver pelo menos o máximo que se poderia com o mínimo, elas têm acesso sim. Mas hoje está aumentando as informações para facilitar aos que estão chegando agora, tanto pais quanto mães que estão se prontificando a conceber, quanto os espíritos encarnantes. Que de repente, esses que estão chegando agora, como pais e mães, foram aqueles que se equivocaram ontem e agora estão tendo acesso às informações com mais abrangência. E esses que estão encarnando agora foram aqueles que desencarnaram de forma, às vezes, inconsciente desta realidade. E agora são gestados com maior cuidado, com maior lucidez. E não tem como alegar ignorância quando eles forem gestar, porque está recebendo na escola materna, no lar que os acolhe, e também paterna, na escola paterna, as características, os referenciais daqueles que eles necessitam para depois tornarem-se pais e dar continuidade ao empreendimento valioso, que é a base da sociedade, que é a família, o lar, onde os habitantes são seres conscientes. Sebastião, depois que eu passei a trabalhar aí com essas gestantes, eu tenho aprendido tanta coisa em relação a isso, a esse buscar informações e a ter essas informações. A gente vê situações que você enxerga que a pessoa ela tem medo de ter acesso à informação, porque ela sabe que ela tendo acesso à informação, ela vai ter que ter uma escolha e, consequentemente, se responsabilizar pela escolha que ela fizer. Isso aí eu tô vendo muito. A gente fez uma roda de gestante recentemente e tinha duas mães que, mesmo ouvindo todas as informações que nós trouxemos, falando sobre a responsabilidade de escolher bem a equipe a que vai assessorar ela para ela ter um parto de sucesso. Um parto de sucesso, quando a gente fala de ter um parto respeitoso da forma que ela quer ter. E depois essa pessoa falar que não quer trocar equipe, por exemplo, é porque ela não quer aquilo que ela falou que ela quer, não é? Porque as escolhas que a gente faz, elas têm consequências. E se você está no meio da informação e não quer mudar a sua atitude,
consequentemente você não quer assumir responsabilidades. Exatamente. E você tem uma experiência que dividiu conosco, muito rica de detalhes. Quando não tinha mais desculpas, a mãe inventou que só traria o filho de parto normal ou natural se ele viesse até com tantos quilos, tantas gramas. E ele aceitou a proposta e veio. Só que veio e ela pisou na bola. Quer Foi dizer, mesmo. se complicou. Ele chegou, tem certos prejuízos, porque nós sabemos os benefícios de um parto natural ou normal em relação ao parto cesáreo e etc. Mas nada contra, tudo é de Deus. Quando não se consegue, com todo o esforço, com toda a dedicação, esgotando os nossos recursos, então a medicina também é de Deus. Mas agora, querer facilidade e facilitar o nascimento é como quebrar um ovo para ajudar o pintainho a nascer. Só que ele vai morrer. Ele não vai ter força para sobreviver, para andar. Assim como ajudar a borboleta rompendo o Sai do caso. casulo. Você pode até ajudar, ela sai do casulo, só que ela vai se arrastar, ela não tem asas para voar como ela precisaria. E nesse sentido, se temos condições, orientações, o apoio e o amparo, nós vamos fazer da melhor forma. Agora, se não tem, a gente faz com o que tem. E não tem que se queixar, nem se mutilar, nem se reclamar, nem reclamar, nem se punir. Porque eu não tive acesso a mais do que isso. Eu tive acesso a isso. E com isso eu fiz o que fiz. Sim, e são três situações completamente diferentes uma da outra, né? Na primeira situação, entre aspas, não tinha as informações necessárias beneficamente, né? Fomos jogou-se a ideia e não foi comprada a ideia, vamos dizer assim, certo? E um medo terrível, um apavoramento terrível quanto a esse processo. Não sei se era de experiências anteriores ou o que era. Na segunda opção, né, na segunda experiência, já aceitamos melhor a ideia, né? Quisemos tudo isso, mas no final das contas ainda estávamos medrosa. E o apoio no final correu, o apoio que eu falo assim, a equipe que eu escolhi para me assessorar falhou e eu me acovardei e deu no que deu de novo, né? Então, assim, dentro disso tudo, você buscou informação, você estudou, você se capacitou, né? Para que, se realmente houver essa terceira chance, você não aconteça o que aconteceu das duas primeiras vezes, né? Então, assim, houve uma evolução aí. E eu vejo também essa experiência como um acordar, né? Que foi dessa segunda experiência que realmente abriu-se as cortinas e o tanto de benefícios que trouxe também esse erro, entre aspas, trazendo aí benefícios para muitas mães, né, que vêm sido ajudadas e informadas e levando essas informações e esse apoio aí a demais pessoas, né? Com certeza. E eu estou até imaginando como é ser doula de si mesma. Porque em breves dias, se tudo, né, ocorrer conforme o planejado, pelo menos de nossa parte, né, então aí você vai começar a usar o que você aprendeu para ajudar as outras, investindo em si próprio. E E, ao o, e, mesmo o, e, o, tempo, nego- e o negócio ainda é ser doula de si própria, despertando a consciência. Não é só uma doula, né? Então, assim, se fosse só uma doula, eu ia falar assim: ah, mas no momento do parto, a dor, a gente esquece de tudo, a gente não consegue raciocinar. Mas aí a gente lembra que tem um despertar da consciência aí, né? E que a gente controla tudo, não é? exato. Aí o negócio complicou. Eu estou lembrando do Emmanuel. Somos sempre a soma de muitos. Eu já estou vendo uma Jussara doula, uma Jussara parteira, uma Jussara
né, que está parindo. Estou vendo várias, ali dando todo o apoio para a coisa acontecer da melhor forma. Então agora não vai ter como, e ainda alguém assessorando, vindo como parceiro, que nós pretendemos estar lá também segurando na sua mão. E tem aí também um apoio que eu acho muito, assim, divino, que numa das gestantes que eu acompanhei no início do ano passado, eu recebi uma mensagem falando da alma feminina da natureza que estava ali totalmente nos assessorando naquele momento e que eu poderia contar com eles sempre que eu precisasse. Então isso me encheu muito de confiança também. Com certeza. Vamos responder duas perguntas da Miranda Provence. Ela, por algum motivo, não sabemos o qual, ela imagina que seria alguma negligência de um passado, ela não conseguiu conceber filhos consanguíneos nesta vida, mas nem por isso deixou de adotar 2 filhos, um casal. A pergunta é para você e depois eu posso falar alguma coisa também. Em um bebê, com quantos meses de vida começa a se formar os primeiros pensamentos? Em um bebê, com quantos meses? Depois do nascimento, com quantos meses de vida começa a formar os pensamentos? Como se dá esse processo? O que faz com que os bebês começam a se perceber como um ser individual? São 3 perguntas, eu vou repetir uma primeiro. Então, em um bebê, com quantos meses de vida começa a se formar os primeiros pensamentos? Depois a gente traz a segunda. Então, eu nunca pensei por esse lado aí, essa questão de pensamentos. O que a gente estudou, que eu estudei no meu curso de doula e que se relacionou muito ao que eu sei, que eu aprendi do despertar da consciência, é o bebê ser um ser fusional à mãe, que quando ele nasce, mas ele não se aparta desse ser mãe. Então, tudo que a mãe sente, tudo, se a mãe estiver ansiosa, se ela estiver chorosa, se ela rejeita esse bebê dá sinais de tudo que essa mãe sente. Em questão de pensamentos próprios, eu não sei responder. Quem vai ter que responder é você. Então ela depois pergunta como se dá esse processo, que é a sequência, e o que faz com que os bebês começam a se perceber como ser individual. Então vamos lá. Tem um bebê, vou falar bebê porque 2 anos de idade. Isso está acontecendo ou aconteceu na Bahia. Os pais são educadores, sim, são professores. Só sei que com 2 anos de idade, ele lê algo e te explica o que leu. E a repórter que foi entrevistá-lo, pensando que os seus pais ensinaram ele a decorar alguma coisa e ao mesmo tempo explanar o que decorou, porque são professores, ela levou alguns livros. E a surpresa foi, ele leu algo no livro nos livros que ela levou e explicou o que entendeu dos livros que ela levou, que ele não conhecia. Então vai depender, Miranda, de quem está chegando. Nós temos notícia de espíritos que falam no ventre, já quer conversar com a mãe no ventre. Então, no caso do menino Kim, que está no livro dos recordes, citado por Divaldo Pereira Franco, ele com 2 meses, ele olhou para a mãe e falou, eu lembrei, mamãe, eu sei falar. Então, com 2 meses. E com 4 meses, mamãe, me dê lápis e papel, porque eu lembrei que eu sei escrever. E escreveu um poema.
Com 9 meses, segundo Divaldo, ele já editou o primeiro livro de poemas. Com 6 meses, ele pediu para colocar ele no chão, que ele lembrou que sabia andar, mesmo sem estar pronto totalmente o seu equipamento. E com 6 anos entrou diretamente na universidade. Agora, o acelerar do processo depende, como nós falamos, do meio, como ele foi gestado e o que foi dado a ele nos primeiros impulsos após o nascimento. Então, dependendo do espírito, nós podemos embotá-lo, que é o caso dos autistas. Ele já começa a ver coisas em nosso meio, na gestação, os pais brigando, meio avesso. Quando ele nasce, ele se recua, ele se retrai. Então, ele não tem estímulos para ir adiante. E principalmente quando os pais querem que ele seja o que ele não veio para ser. Então, simplesmente ele se recua, ele fica mais fora do corpo do que no corpo. Ou quando esse espírito não encontra o encorajamento necessário na gestação e nos primeiros dias de vida, ele teme errar de novo e, por ser orgulhoso, não tenta. São os 2 tipos básicos de autismo. Fora o terceiro que Divaldo trouxe agora, que são seres que vieram para exercitar algo mais nos corpos atuais, para prepará-los para espíritos mais evoluídos no futuro. Então, Miranda, o bebê vai depender do que recebeu dos pais. Então, esse ser recém-nascido é o corpo. O espírito pode ser mais velho do que você. Então, quem vai ser capacitado para pensar é a estrutura psicobiofísica desse ser, que traz os seus valores morais e espirituais. Ou seja, de acordo com o que esse bebê vai recebendo de ensinamentos na gestação ou na vida intrauterina, ele já vai construindo o seu cabedal imaginativo. Porque não há como pensar sem informações e sem capacidade imaginativa. Então, quando os pais facilitam esse período, desenvolvendo o poder imaginativo da criança, daqui a pouco, conforme a nossa sobrinha neta Isabela tem aqui também, Jussara. Então a Isabela não, a Emanuela. Então a Vilma, na chuva, outro dia choveu, tia Vilma, está chovendo, vem para dentro. Chamou uma vez. Tia Vilma já deu uma apertadinha, está chovendo, vem para dentro. E não deu. Tia Vilma, pelo amor de Deus, vem para dentro. Aí ela quase que desmontou, quase que deu um troço. Ela fez de propósito para ver até onde ela ia. Então ela tem 4 aninhos, mais ou menos. Ela já tem pensamento organizado. Tem hora que ela fala que está cuidando da Vilma e da avó, que é a mãe da Vilma. Mas você é a médica, você está cuidando? Não, eu sou a mãe de vocês, então ela me obedeça. Então, que sentimento é esse? Então, ele tem que ter um pensamento organizado para ela dar tal ordens para as filhas obedecer. Então, eu estou cuidando de você, então me obedeça, faça isso, faça aquilo. Então, depende muito do nascituro. Então, a primeira resposta, então, com quantos meses? Vai depender do que recebeu e de quem está chegando. Como se dá esse processo? No que a mãe pensa, sente, fala e faz, o pai também, no que eles leem, nas músicas que ouvem, nos ambientes que frequentam, tudo isso vai formando o cabedal para que esse ser possa ir criando seus caracteres. E o que fazemos? E o que faz com que os bebês começam a se perceber como um ser individual? No caso da Emanuela, ela já está percebendo como um ser individual, com responsabilidades individuais. E veja o que ela falou hoje para a Vilma. Eu passei minha mãe. Mas o que você quer dizer com isso, Manuela?
Pai, antes eu não tomava leite com a lactose. Agora eu já tomo, e a minha mãe não conseguiu ainda. Então ela sabe, ela já é um ser que percebeu a sua individualidade. Como? Porque ela nasceu, tecnicamente, com essa hereditariedade da mãe. Até certo ponto, ela aceitou, ela mudou, reconfigurou o seu material genético, o material genético herdado, e agora ela curou-se. E a mãe continua ainda com a dificuldade com a lactose. E também vai depender ainda do meio e de como os pais fizeram. E mais uma pergunta da Miranda ainda. Essa agora é direta para você, não aceito transferência. Ixi, Como falar com uma criança de 3 anos de idade para essa criança parar de perturbar o corpo? Com como é que é? certeza, ó, como falar para uma criança de 3 anos de idade para que ela pare de perturbar o corpo? Com certeza com o que ela come, com o que ela ouve, com... Sim, não diretamente, né? Ou diretamente em sono, né? Enquanto dorme diretamente. E no cotidiano, né? Indiretamente com isso que você falou, né? Ensinando respeito a tudo e a todos os seres, alimentação saudável, o comportamento, igual aquele caso do Guilherme lá, dele ser nervoso, né? Vamos, não é trocar, vamos transformar essa raiva em amor, né? E com o gesto do abraço, você ensina a criança a respirar fundo e a acalmar, né? E transformar esse sentimento num sentimento melhor naquele momento, que é uma reconfiguração, né? Exato. No seu caso, você gestou, você poderia ter tido essa oportunidade já na gestação. Foi o caso também da Aline, né, da Aline Gonçalves, que conduz as lives no domingo. Então ela deixou do refrigerante, deixou de muitos hábitos para beneficiar na cintura. Quer dizer, já começou a passar informações de como não perturbar o corpo. Agora, no seu caso, Miranda, você não gestou consanguineamente, mas a convivência, elementos do seu psiquismo se transferem dioturnamente para os dos seus filhos. Então você vai falar mais com exemplos do que com palavras. Que você falar para eles, não coma tal coisa, você pegou eles bebezinhos. Então você poderia ter moldado a plantinha, se for o seu caso. Mas se você está fazendo a pergunta para o geral, não considere o que eu estou falando. Se for diretamente, então o que fizeram para que hoje eles comecem ou criassem situações que perturbem os seus corpinhos? Agora nós vamos precisar mudar junto para incentivá-los. Se nós fizermos em nós e eles enxergando os benefícios. Agora, quanto a falar com eles, Jussara, uma época na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, chegou uma criança de mais ou menos 3 aninhos. Hiperativa e quase enlouquecia os pais. Os pais não sabiam que quanto mais se critica a criança, mais elétrica ela fica. Até que você aprendeu que o abraço amoroso, a ressignificação daquele conteúdo seria o ideal. E eles sentados nas cadeiras, e tinha uma maca e aquela escadinha de subir na maca. A criança era tão pequena, não dava para sentar numa cadeira, e eu queria ficar olhando nos olhos. Coloquei ele no segundo degrau da escadinha e fiquei no chão de joelhos e até um pouco sentado em cima das pernas para ficar na altura dele. Você tem que se fazer na mesma altura da criança. E conversei com ela como se eu estivesse conversando com um adulto. Falei, você não nasceu neste mundo como se aqui fosse uma colônia de férias. Você veio com propósitos enobrecedores e você está desperdiçando a sua vida e não está ajudando os seus pais, que não está sabendo compreender, né, as suas necessidades.
E falamos amorosamente, como se estivesse falando com o espírito, não com o corpo. Porque quem está operando o corpo é o espírito. 5 anos depois, eles voltaram lá. Melhor, só o pai voltou com a criança já com 8 aninhos, que sentou-se e assistiu a palestra durante 1 hora sem levantar da cadeira. Você lembra dessa criança? Falei, não. Essa é aquela que você conversou com ela. Totalmente diferente. Eles falaram que nunca mais ela foi a mesma. Então ela se acalmou, entendeu o objetivo da vida dela. Os pais entenderam, porque eu falei encostado, né? Fazia de conta que estava conversando só com a criança, mas estava mandando o recado. Eles entenderam e abraçaram a causa, assim como a menina Simone, que é sobrinha da Marília, que o Mateus tinha um grau de autismo. Assim que ela se dispôs a mudar o seu comportamento, a tratá-lo de outra forma, e etc., ele sarou, não tem nenhum traço de autismo. Pelo contrário, é o melhor aluno da classe. E ele está numa classe sempre 1 ano atrás, na idade cronológica, do que os outros. Então, quando temos as informações suficientes, a gente tira de letra qualquer situação. Mas agora deixo com você para ver o que você quer. Você falou do autismo aí em 3 situações. Tem como você saber em qual situação essa criança está? Tranquilamente. Na primeira situação é aquela que os pais querem que o filho seja o que ela não veio para fazer. Aí ele se revolta. É aquele que agride, ele chuta, certo? Porque estão cerceando a sua liberdade. A segunda situação, aquele que não encontrou a ambiência, os estímulos necessários, ainda é orgulhoso e tem medo de errar de novo. Ele não se lança, mas ele é pacífico. Porque a Aquele que falha fica é recluso, dele. fica quietinho. Ele fica quieto, ele fica na dele, ele não Mudo. perturba os pais normalmente. E o outro é um missionário, além de não perturbar os pais, de não ser rebelde na maioria das vezes, que isso é a regra para ele vir como missão, ele veio para exercitar aquele corpo com pouquíssima interação, porque ele não interage na sua completude com o corpo, como se com pouquíssimas instruções ao corpo, o corpo fizesse algo para aquele corpo, o material genético, se reconfigurar para um futuro. Vai desenvolver corpos com habilidades maiores, onde vai dar as condições necessárias para espírito com mais alto cabedal operá-lo com mais facilidade e fazer ou realizar suas missões como eles vieram para tal. Mas não é regra geral para esse último que ele não seja rebelde, porque dependendo do meio, ele veio para fazer tal coisa e ele pode também agir com certa rebeldia pelo cerceamento. Pois é, e nas 3 situações, existe, entre aspas, um tratamento para isso? Eu falo espiritualmente falando, a consciência dos pais, o comportamento dos pais mudando. Essa criança pode vir a ser uma criança normal nesse contexto aí. Tranquilamente. Quando eu palestrei lá no SEJA, Centro Espírita Joana de Anjos, lá na Barra, em Rio de Janeiro, na primeira fila, na plateia, estava um médico renomado. Diz que ele tinha um dos maiores graus de autismo e agora não tem nenhum traço de autismo. Então, quando a criança é cerceada, e nós temos um caso na obra Reencarnação, de Hermínio Correia de Miranda. A criança, com 3 anos de idade, ela entrou em autismo. E aos 47 anos ela sarou. Agora eu te pergunto, se aos 3 anos ela entrou em autismo, porque alguém cerceou a sua liberdade de ser o que ela veio para ser. E com certeza aos 47 anos esse pessoal já não estava mais aqui ou não tinha aquela autoridade sobre ela mais. Então, quando a gente vai liberando a responsabilidade, a liberdade conforme a responsabilidade que a criança vai assumindo, a gente não cria essas amarras, quer que ela seja um cidadão de bem ou uma cidadã de bem.
e não mais do que isso. Que ela seja feliz, mas que aprenda a viver do seu próprio suor, com as suas próprias luzes. Então ele sara. E aquele orgulhoso que não se lança por medo de se equivocar, se ele tem os estímulos necessários, o amparo necessário, as diretrizes necessárias, ele também sara. Ficando só com maior dificuldade o terceiro caso, que veio para desenvolver o corpo. Mas mesmo assim, se os pais compreendem que a alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de melhoras fortalece o sistema imunológico em 300 mil vezes, com certeza acelera o processo também de evolução em 300 mil vezes. Então ele pode curar-se e construir um corpo com a capacidade extrema e ele próprio já estrear o corpo fazendo altas lições. Mas no caso ele é cerceado, isso tem que partir dos pais. Dos pais. Se os pais não tomar consciência, o filho vai ser, vai ter um filho no estado vegetativo a vida toda. Mas se eles tomarem consciência e criar as condições, todas as doenças podem ser curadas. Não existe doenças que não possam ser curadas, desde que se resolva as causas. Então, cria as condições para que desapareçam os efeitos. Esse caso aí dos pais tomarem consciência também me remete a várias situações de responsabilidades aí dos pais em relação à evolução dos filhos, né? Porque aquele passar a mão na cabeça, aquele filho que está sempre na dependência de o pai ou da mãe estar sempre por perto ou está precisando fazer qualquer coisa, e os pais, coitadinho, vou ajudar, né? E não vê que está podando o filho de evoluir, de aprender, de ir ali quebrar a cara sozinho, levantar sozinho e aprender com aquilo que aconteceu com ele, né? Exatamente. Então, quando as Ah, mães poupam os filhos vamos colocar, das frustrações, não deixa ele se lançar na vida, errar, ele não amadurece, certo? Não cria o cabedal necessário que ele precisa depois para crescer e caminhar com as próprias luzes. Por isso que os pais têm que incentivar a criança a fazer, mesmo sabendo que ela vai errar, que não tem essa capacidade, mas deixa ela se equivocar para ver como não se faz. Para que ela se frustre e saber lidar com a frustração. Porque senão lá na frente ela não aprende a lidar com um simples não, aí ela vai sofrer, muito profundamente. mais. Ela precisa ser preparada para a vida. Do contrário, vai ser uma criança dependente. E às vezes os pais querem fazer tudo pelos filhos e nunca se deve fazer isso. Então, o que cabe a eles fazer desde tenra idade, tanto que o Código Civil já protege os pais hoje. E até obriga os pais. Os pais podem ser punidos por fazer pelos filhos. O que cabe aos filhos fazer. Os pais têm que dar lições desde tenra idade, que eles já têm condição de cuidar das suas coisinhas, dar responsabilidade aos filhos para que eles possam ir construindo a sua liberdade com responsabilidade. Então, quando a gente falou que cada filho é de um jeito e tem uns que mais para frentinho, outros mais atrasadinho, assim, atrasadinho que eu falo assim, mais mole, né? Demora mais para fazer as coisas, para entender. Mesmo esse filho que demora mais para fazer as coisas, para entender o contexto, o pai deve deixar ele lá e fazer, né? E Deve não fazer deixar, por ele. incentivar e deixar ele fazer. Mesmo que ele tenha maior dificuldade, que ele gaste um tempo maior, ele precisa exercitar, porque do contrário, ele atrofia o seu material criativo. Sim. E a gente vê falar também, Sebastião, que essa falta de frustração, essa falta de tentativa, essa falta de errar, muitas vezes lá na frente, na adolescência, né, gera aí sérios problemas quanto adolescentes nas drogas ou mesmo o suicídio que a gente está vendo muito na adolescência, porque eles não aprenderam a lidar com essas frustrações,
mais cedo. Exato. Aí ganha um fora da primeira namorada ou da segunda. Aí já quer desistir da vida ali, porque nunca levou um não. Então, várias situações. A gente precisa preparar os nossos filhos, ou preparar os filhos para o mundo, para enfrentar os desafios, buscando as soluções. Porque diante da menor dificuldade do filho, o pai não deixa que eu faça, deixa que a minha mãe faz. Não, deixa ele fazer do jeito dele. Se quer fazer, não pode o filho, seja o que for. Eu quero cascar a batata para a senhora. Deixa ele cascar, mesmo que ele estrague a batata, se for o caso. Tire casca demais, deixa ele fazer. Com todo o cuidado, com toda a segurança para ele não se machucar, ensinando da maneira correta. Eu estou dando um exemplo, dependendo da idade você pode dar essa tarefa. Porque tem um jeito de você colocar a faca com um objeto lá que ele coloca ela na casca da batata, ela não afunda mais do que o necessário e o corte não fica à mostra para machucá-lo. Então tem um equipamento que a gente coloca, um araminho, não sei se você já viu, eu tenho em casa. Então você coloca e aí você dá a dimensão da casca que você quer que tira. Então ele pode passar lá tranquilamente que... Então se ele quer lavar um talher, alguma coisa, coloca lá se tiver um amparador ali, uma caixa, alguma coisa que dê para ele subir para ficar na altura e fica olhando, dá o apoio para aprender, pelo menos a lavar o copo que suja. Então incentivar desde cedo a fazer as pequenas tarefas que não vai impedir, mas sim contribuir para o seu crescimento e a sua desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade, principalmente da sua inteligência e capacidade criativas. Sebastião, uma última pergunta para a gente encerrar esse tema aqui. Com quantos anos uma criança, quando você fala que um sábio, para ele aprender algo novo, ele tem que se despojar daquilo que sabe, né, e assimilar essa nova informação. Uma criança com quantos anos ela já não sabe que tem que fazer isso mais? Tipo assim, ela já tem os seus próprios conhecimentos, seus próprios pensamentos e raciocina por si própria diante daquele novo conhecimento, daquele novo ensinamento que você está levando para ela. Não sei se a pergunta ficou clara. Não, ficou. Um tempo atrás, a Teresa Galvão, lá de Vitória da Conquista, nos levou até uma cidade chamada Cascavel, na Bahia. Embora no Paraná tenha outra que tem o mesmo nome. E lá na Chapada Diamantina, num lugar que o ano inteiro dá o alimento que se planta. É o único lugar no mundo que o ano inteiro você pode plantar e colher. Nós chegamos na casa espírita, uma criança mais ou menos de 8 anos de idade, adquiriu o livro e pediu uma conversa. E na conversa ela falou, eu estou preparando uma palestra e deu o assunto. Eu já estudei as obras de Allan Kardec, eu já estudei André Luiz, eu já estudei tal obra de Emmanuel e foi falando. O que o seu livro e o que você tem a contribuir com a minha palestra? Aí eu fiquei, hã? Oi? E isso que ele já palestrava, com 8 aninhos. Quer dizer, ele estudava, não tinha ninguém que estudar. Ele só queria saber, dentro do assunto, ele já falou o que ele já tinha conseguido, dentro do que ele se propôs a fazer, o que eu tinha a acrescentar, ou o que aquele livro tinha a acrescentar com a palestra dele. Então, você vê com 8 anos e a gente vê crianças, às vezes, até com menos idade, já com essa capacidade. Porque quando se prepara a ambiência, quando você percebe quem está chegando e dá a atenção necessária, as informações necessárias, a educação necessária, porque educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já possui. Então, criar as condições para que ele bote para fora o que ele já sabe, para que você complemente com aquilo que ele ainda não sabe. Aí você vai ver que mais ou menos de
A gente vê crianças de 4 a 8 anos já com essa capacidade que você narra. Mas a maioria, às vezes, com 12 anos hoje, dependendo dessas crianças que os pais não ajudaram, e essas escolas que não ensinam a criança a resolver as situações, tem criança com 20 anos que não sabe pensar por si própria. E eu falo criança porque não Aham, amadureceu, não pode ser sim. considerada uma adulta. Porque se for fritar um ovo, se ela depender de fritar um ovo para almoçar, às vezes ela fica com fome e não sabe fritar um ovo. Embora a mãe às vezes se dispusesse a ensinar, mas não tiveram os estímulos necessários para tal. Eu falo dessa idade porque a gente sabe que com 12 anos é aquele despertar, vamos supor assim, para a adolescência, né? E a gente sabe que essa adolescência é uma das fases bem assim mais complicadas, justamente por isso aí, porque já estão ali com suas próprias convicções, né? Então, assim, uma família que não trouxe, não teve esse preparo na gestação, não ensinou de 0 a 3 anos sobre amor, sobre Deus, é, e viveu assim meio, como se diz, o filho na creche, não teve aquela atenção especial com esse filho até os 12 anos. E não vou dizer que ele ficou um filho rebelde, mas ele é um ser com muitas dificuldades, difícil de se conviver. É possível ainda esses pais despertarem nesse momento, 12, 13, 14 anos, e ainda conseguir passar algo para esse adolescente que ele vá assimilar, né? E você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sempre é possível. Nunca há tempo falar que não dá mais para fazer. Então, sempre há tempo de fazer alguma coisa. O trabalho vai ser mais dispendioso e a exemplificação dos pais é sempre Fundamental. o poder maior que eles vão ter. Então, ele vai querer fazer algo para despertar o filho que deveria ter sido desperto antes da adolescência. Porque o que acontece na adolescência? O que você conseguiu mudar no filho, você construiu uma ambiência. Na adolescência, é como se tirasse aquilo que estava debaixo do tapete e vem à tona. Então, se ele tem o preparo, aquilo vem à tona. Como eu não tive tempo de perturbação na adolescência, eu trabalhava de sol a sol, então não teve espaço Para para a isso. negligência, para a rebeldia, porque não deram espaço. Então, agora, se a criança não tem esse preparo, ela se perde, porque ela não despertou o que lhe cabia, com o que recebera dos pais e do meio. E agora vem o que ela veio para consertar, para reajustar, e agora ela não tem a capacitação e se perde. E o meio ainda convida ela a outras coisas, as coisas fáceis, Sim. certo? Aí é onde, mas sempre é possível, só que há um investimento maior dos pais, porque eles vão ter que fazer em si a mudança que eles Primeiro. desejam no filho. E aí a coisa ainda dá certo, ainda dá para fazer um belo trabalho, mesmo tardio. Certinho, Sebastião. Então, a sua mensagem final e avisar para os internautas e telespectadores que nós vamos só dar uma semana agora de intervalo, a gente volta de novo dia 28. Então, aproveite para ir questionando e como avisamos a vocês que tanto esse programa quanto dia 21 nós vamos responder perguntas de vocês, as perguntas que já vieram ou estão chegando através do WhatsApp. Então, tanto o WhatsApp da Jussara está lá no site, quanto o WhatsApp da Neuza. Então, entrou no site despertardaconsciência.com.br, fale conosco. Aí vai ter Unidade de Minas Gerais, São Gotardo. Aí você pergunta para a Jussara sobre a família. Unidade de Guarulhos, São Paulo. Aí você fala com a Neuza as perguntas, né, que nós vamos responder no dia 21 com vocês. E 28 voltamos ainda com a temática da família, se a Jussara confirmar aqui agora com vocês, ou se ela falar que vai ficar para o futuro e é com ela. Com você, Jussara. Estamos dentro, sempre. Despertar da consciência, a gente nunca diz não.
Despertar da consciência é um despertar necessário, né, Sebastião? Assim, o que eu tenho para resumir, vamos dizer assim, esse assunto, que não os pais que não despertaram para isso, vamos dizer assim, na hora certa, que não se punam. Como o Sebastião disse, a qualquer momento é hora de começar, é hora de mudar. E informações hoje, graças a Deus, a gente tem a todo canto, né? Então, se a gente buscar, se a gente procurar, a gente tem essas informações. E mesmo essa conexão com o nosso eu mesmo, né? E igual o Sebastião mesmo mencionou nesse programa, você não dorme, né? Você não busca durante o seu sono o seu eu, a sua essência, as suas informações das suas experiências anteriores. Isso é uma coisa muito profunda. Eu ainda tenho dificuldade um pouco com isso, mas é uma coisa que a gente exercitando, a gente vai se encontrando muito. E eu tô dentro, Sebastião, dia 28. Então, contrato fechado. Gratidão a você mais uma vez, filha querida e muito amada. Gratidão ao Fernando, ao Guilherme, à Isabela, aos seus pais, todos os seus familiares, todo o pessoal dessa cidade querida que nos acolhe sempre. São Gotardo, Minas Gerais. Deus abençoe vossa família e abençoe todas as famílias, todos vocês, internautas, telespectadores. Fique na sequência, no domingo, com o estudo O Médico Interno, da obra Despertar da Consciência. Estamos estudando agora o capítulo do livro. E depois, a segunda-feira com a pílula, Tempo de Despertar, às 20 horas. Exemplo não nos falta, na quarta-feira. E voltaremos na quinta-feira com perguntas e respostas, principalmente várias perguntas da Miranda Provence e outras perguntas correlacionadas. Demos um tempo no estudo do segundo livro. Então, perguntas e respostas até então, até que a gente dá uma reordenada nas ideias, a gente recomeça do capítulo 1, caso a manifestação de vocês sejam positivas, e nós vamos retornar ao capítulo 1 e começar e falar dos 10 capítulos da obra. E agora que nós demos a dica, comparando um com o outro, você já tem o índice, várias vezes foi passado o índice inteiro do segundo livro, então compare com o primeiro e vamos fazer um belo piquenique das informações do livro em curso e da obra que nos aguarda. Gratidão, além de vocês, internautas e telespectadores, que nos seguem em nossas redes sociais, que estão inscritos em nosso canal do YouTube, em nosso Telegram, no Facebook e também no Instagram. Agradecendo a Neuza Marques, que cuida do Facebook, e a Marcela Lemos, que cuida do Instagram, a Pamela Ulho, do Telegram, e a Marcela Lima, do YouTube. O Alexandre Marques, da edição e distribuição dos livros, e assim como a Jussara e o Fernando Rocha, que cuida da base do Instituto Despertar da Consciência, do site, a Elizabeth Henrique, a Mariana Medeiros, o Arnaldo Silva, e tantos outros como a Vilma Camargos, o Luiz Carlos, a Aline Gonçalves, a Marília Gonçalves, enfim, tudo e todos os seres, desde que as professoras que nos ajudam na correção do livro, que é a Marlene Maciel, a Mayra Souza, a Rosa Sanches, todos, onde quer que se encontrem, recebam o nosso mais profundo agradecimento. As emissoras parceiras, as empresas parceiras e todos os envolvidos. Deus nos abençoe a todos. Mais uma vez, abraços de muita luz e paz ao César Ayala. Abraços à Neuza Marques pela sua doação. Se ela autorizar, no futuro eu falo, porque a mesa que ganhamos
pelo Vanderlei da Alvorada Veículos. É digital, só que ela não tem controle na mesa. Precisa de um tablet para controlar. E alguém doou esse tablet. Agora quase que já entreguei, para que haja o controle dessa mesa para melhorar a qualidade do áudio aqui no estúdio. Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez eu peço, pelas vibrações, pelos estímulos, por tudo que fazem para nos auxiliar nessa tarefa. Abraços. Namastê.